Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar de Paul Morphy. Quem foi Paul Morphy? Foi uma grande referência do xadrez, portanto toda a gente conhece o Paul Morphy. Inclusive grandes mestres ainda hoje analisam as partidas do Paul Morphy, simplesmente porque o Paul Morphy era um jogador imparável. Portanto era um jogador que estava muito à frente do seu tempo. Tempo esse que era o século XIX, portanto cerca de 1830, 40, por aí, que ele nasceu. E ele era um jogador, portanto ele era uma pessoa muito talentosa, gostava muito de música, a paixão dele era o direito, ele estudava muito, mesmo xadrez, e ele tirou o curso de direito aos 20 anos, portanto ele até acabou mais cedo do que era suposto, e teve que esperar um ano porque não se pode exercer ou não se podia exercer advocacia antes dos 21 anos. E então, nesse ano, ele andou a viajar pela Europa para defrontar os melhores jogadores do planeta que se encontravam na Europa. Muitos não davam crédito porque ele era dos Estados Unidos, não haviam grandes jogadores nos Estados Unidos. Mas a verdade é que ele veio para a Europa e limpava todos também facilmente. A história dele faz lembrar um bocadinho o Bobby Fischer, que também era americano e que também limpou todos e estava muito acima do tempo dele. Para vocês verem, o Bobby Fischer chegou a dizer que o Paul Morphy deveria ser o jogador mais preciso de todos os tempos, portanto isto dito pelo próprio Bobby Fischer. Para mim o Fischer era o jogador mais preciso de todos os tempos. E então o Paul Morphy, nesse ano que andou aqui a passear pela Europa, entretanto depois voltou para os Estados Unidos, começou onde quis começar a sua carreira, mas na verdade ele não conseguiu grande sucesso como advogado. E então cedo se retirou e desapareceu do xadrez e parece que leva uma vida um bocado ociosa. Acabou por falecer aos 47 anos. Bom, mas ele foi um jogador que, como eu disse, ele estudou muito e estava muito à frente dos adversários dele na época. Portanto, ele entendia os princípios das aberturas, preferia desenvolver peças do que capturar peõezinhos, e é por isso que ele não dava hipótese. Numa dessas viagens por França, ele jogou a sua famosa partida imortal numa ópera. Portanto, ele foi ver uma ópera em França, não sei bem onde, não sei se foi em Paris. E supostamente muitos dizem que ele jogou esta partida às cegas, outros dizem que ele estava de costas para o tabuleiro, estava com mais atenção à ópera e então tinha que se virar para trás para jogar. E os adversários dele era um conde francês e um duque alemão, que o desafiaram e ele aceitou. E então vamos ver essa partida. É provavelmente a partida mais conhecida do planeta, ou uma das mais. Eu trago duas partidas para vocês hoje, não se preocupem que são bastante curtas, mas muito instrutivas. Vamos ver então a partida da ópera. O Paul Morphy está de brancas e sai com E4. E5, cavalo F3 e D6. E aqui temos a defesa Philidor, que era muito jogada nestes tempos, bem como o gambito de rei. Hoje em dia não é tanto. Aqui o lance D6 é um bocado passivo porque fecha logo o bispo dentro da cadeia de peões, porém é uma defesa sólida, ok? E então, aqui o Paul Morphy responde imediatamente no centro com D4. E aqui a resposta principal das pretas normalmente é capturar este peão, porque há aqui alguma pressão sobre o peão D5. E até há variantes em que as brancas aqui capturam dama e se vem cavalo C6, vem bispo B5. A ideia até muitas vezes é tirar o bispo por G5, esta dama voltar por E3, rocar grande, também dá para rocar curto. Portanto há várias variantes para jogar contra a Philidor. Também se pode simplesmente comer aqui de cavalo, mas antigamente jogava-se muito, não cavalo C6, mas antigamente jogava-se muito o bispo G4, não capturando o peão, mas cravando o cavalo. Mas isto não é muito bom, porque agora as brancas capturam o peão D5 e claro que se as pretas capturarem de volta, as brancas simplesmente trocam aqui e jogam o cavalo por E5 e ganham um peão e estão melhores. Então, quando as brancas capturam, as pretas têm o lance intermédio bispo por F3. Dama por F3, as brancas não querem aqui estragar a estrutura de peões. E agora peão por E5. Então agora bispo C4. E reparem porque é que isto é mau para as negras. Já que podemos ver que, além das brancas terem o par de bispos, tem este bispo nesta diagonal. E é fortíssimo e não tem opositor.
E aqui o melhor lance seria dama F6, portanto aqui as brancas já ameaçam uma espécie de mato pastor. Dama F6 aqui seria o melhor lance, porque depois de cavalo F6, que é uma imprecisão, as brancas já estavam a ameaçar dama B3, que agora ataca 2 pontos em simultâneo. Então os condes jogaram dama E7. E aqui é o melhor lance, portanto, por exemplo, dama D7 é uma imprecisão. Por exemplo, dama por B7 aqui já ganha o jogo, já ameaça a torre, não há defesa. E, por exemplo, se dama C6, bispo B5 simplesmente ganha a dama, não há nada a fazer. Portanto, aqui as pretas jogaram bem, dama E7, defende o peão, este peão que é mais importante. E agora, se por exemplo, dama por B7, as pretas simplesmente jogam dama B4, cheque, trocando todo o material e ficam a perder um peão, é verdade. Mas lá está. O Paul Morphy não queria ganhar peões. O Paul Morphy jogava para o rei, jogava para o desenvolvimento. Também era um bocado típico nesta época, jogar para o sacrifício, jogar para o espetáculo, para o tático. E então o Paul Morphy simplesmente desenvolve mais uma peça menor. Um cavalo C3, defendendo agora este peão. Já pode haver aqui ideias. E então C6, controlando aqui duas casas importantes. E a dama agora defende este peão de B7. Bispo G5. Sai a última peça menor e o bispo está a cravar o cavalo. E agora, uma coisa que eu costumo estar-vos a dizer sempre, nos princípios das aberturas, desenvolver peças, segurança do rei, tudo isso é muito importante. Reparem neste laço, B5. Esta seta não é nada. B5 é uma imprecisão, portanto, é mais um lance de peão na abertura. Nós devemos só fazer lances de peões na abertura quando são estritamente necessários. Neste caso, B5 não era necessário. Okay? Aqui as pretas deviam continuar a desenvolver. Aqui, por exemplo, o cavalo A6, até era uma hipótese para jogar cavalo C5. Se as brancas capturam, dão o par de bispos e que as pretas depois não têm grandes problemas. Mas B5. E agora reparem, as brancas estão ótimas. Portanto, já têm todas as peças menores fora e ativas. Esta dama aqui faz força e pressão em F7 juntamente com o bispo. E normalmente quando aplicamos uma boa estratégica, os golpes táticos começam a surgir naturalmente. E então vai começar aqui o espetáculo do Morphy, cavalo por B5, sacrificando já, peão por, bispo por B5 cheque. Portanto, as brancas sacrificam uma peça, mas reparem que este bispo é já um monstro. Se já era um monstro nesta diagonal, agora nesta, com o rei no meio, ainda parece mais mortífero ainda. Reparem que aqui, se rei D8, as brancas jogam grande roque cheque e, bom, nem vou comentar isto. Portanto, aqui as pretas têm que jogar cavalo BD7, defendendo agora o rei. E agora grande roque. Mais uma peça a atacar D7. E agora a ameaça é simplesmente bispo por D7 cheque. Porque o cavalo está pregado, não pode capturar. Como é que as pretas capturam este bispo? Dama cai. O rei também não pode comer porque a torre defende. E então as pretas têm que jogar torre D8. Bom, e é um dizer no xadrez que é, quando estás a atacar, traz todos para a festa. Portanto, tentar pôr todas as peças ao ataque. Que é exatamente o Morphy, em 1800 e troca o passo, já sabia estas coisas. E então, aqui, joga. Aqui, se quiserem pausar o vídeo e tentarem ver que lance é que vocês jogavam, força nisso. Se não quiserem, eu vou dizer o lance do Morphy. Torre por D7. E agora? As pretas aqui são forçadas a comer de torre, porque este cavalo continua pregado. A dama se come, cai. Torre por, e agora torre D1, trazendo a última peça para o ataque. Portanto, reparem que todas as peças do Morphy estão ativas. Todas. E agora, o que é que as pretas podem fazer? A ameaça continua a ser a mesma. Dama por essa cheque, o cavalo não pode capturar porque está pregado. Então as pretas jogam dama E6. Descravando não só o cavalo, como também abrindo espaço a este bispo para sair e tentar arrocar o mais rápido possível. Bom, mas é tarde demais. Portanto, reparem como o desenvolvimento é importante e em relação ao material é mais importante que meter material. Porque as pretas têm material a mais, mas estão completamente perdidas. Bom, e aqui vem o arremate do Morphy. As brancas jogam e ganham. Se quiserem parar aqui o vídeo e verem como é que isso acontece, força nisso. O lance do Morphy começa com bispo por D7 cheque. Portanto, aqui já vimos que a dama ou o rei não pode capturar, a dama se captura, a torre captura. Então cavalo por D7 e agora
Dama B8 cheque. O rei não pode subir, este bispo está aqui nesta diagonal, cavalo por B8 e agora torre D8, checkmate. E este é o jogo imortal do Morphy, o jogo da ópera, que eu acho que quem ainda não conhece devia conhecer esta partida e, portanto, aqui está ela. E agora vamos ver outra partida, também muito rapidamente. Esta partida foi jogada nos Estados Unidos contra um senhor chamado John William Shelton. A outra partida foi de 1857, 8, e esta foi um ano antes, 1857. Assim é que é. Foi jogada nos Estados Unidos, em Nova York. Portanto, vamos ver aqui da perspectiva do Morphy, que é de pretas. Portanto, vamos rodar aqui o tabuleiro. E o Shelton sai com peão de rei, portanto é 4 a 5, e aqui temos o gambito de rei. E eu joguei de propósito o gambito de rei no último desafio, precisamente para vos dar já aqui umas ideias do gambito de rei. E eu disse-vos, portanto, o meu adversário no desafio jogou D6, eu disse-vos que os lances principais são D5 ou é por F4. O lance mais moderno é peão por F4, ok? Peão por F4, e aqui as pretas depois vão jogar G5, vão-se agarrar este peão e as pretas vão conseguir um peão a mais, mas claro que as brancas vão ter aqui algum centro, este bispo também sai com força, e as pretas às vezes têm aqui algum contra-jogo na ala de rei, às vezes esta dama, o G4 afasta o cavalo e a dama entra com cheque, isto pode ser perigoso. Mas eu não sei há quanto tempo é que este lance é o principal. Eu lembro que quando comecei a jogar xadrez, eu pensava que isto era uma novidade teórica, mas pelos vistos, se calhar até era mais ou menos, só que lá está o Morphy, já sabia esta novidade teórica em 1800 e troca ao passo. D5. Portanto, aqui reparem que as brancas não podem comer este peão, porque senão aqui cheque, e aqui já está perdido, basicamente. Aqui, por exemplo, rei se G3, portanto, aqui há esta manobra de capturar o peão com cheque e cai a torre. E se pior, rei A2, aqui as pretas ganham com mate, porque é dama por cheque, rei F2, bispo C5 cheque, rei F4, e agora aqui dama por E5 cheque, por exemplo, rei F3, dama F5 cheque, aqui se rei A2 já temos checkmate, e se rei G3, adivinhem o mate, dama F2. É mate, porque este bispo aqui é fortíssimo e controla estas duas casas. Portanto, logo na abertura, as brancas perderiam o jogo, só por comer este peão. Portanto, naturalmente, as brancas vão sim capturar este peão. E agora é 4. E esta é a ideia deste contra-gambito. Eu não sei o nome disto, contra-gambito Falkbeer, Staunton Line. Bom, qual é a ideia deste lance? É simplesmente tentar atrapalhar o desenvolvimento das brancas, porque este cavalo não sai por F3, portanto neste momento não sai, e se vier por E2, reparem que as brancas têm aqui o bispo já entalado, já têm dificuldades em sair. Então normalmente aqui o lance é jogar imediatamente D3 para destruir este peão. Aqui o Shelton jogou com cavalo C3. Normalmente é D3 e cavalo C3, portanto não há grande diferença. Cavalo F6, segurando o peão, e finalmente D3. E agora bispo B4, cravando imediatamente o cavalo, e reparem que toda a luta é sobre o ponto D4. E então bispo D2, descravando o cavalo. E agora um lance muito instrutivo. O que é que vocês fariam aqui de pretas? Bom, reparem que o cavalo por D5, as brancas simplesmente capturam aqui em E4, e não tem qualquer problema. Se calhar até a cavalo E3. Mas mesmo peão por, se calhar... Sim, mesmo peão por é satisfatório. Pronto. Portanto, cavalo por D5 não serve. Se peão por D3 as brancas saem com este bispo, que está a ser um problema por causa do cavalo e tudo mais. E este cavalo também já ganha a casa de F3. Então o que é que jogariam aqui? Morphy jogou E3. Portanto, reparem como este peão em 3 lances já está aqui em E3. E qual é a ideia disto? Bom, o bispo tem que comer, aqui. Quer dizer, bispo C1, cavalo por D5, este cavalo está pregado. Portanto, bispo captura, a ideia é simplesmente abrir a coluna E. E isto é a favor das pretas, porquê?
Porque as brancas estão atrasadas no desenvolvimento. Tão simples quanto isso. E então, que lance vocês fariam aqui agora? Roque, não é? Já preparando a torre para vir para E8. E então, bispo D2. Bispo D2, voltando a descrever o cavalo e tirando o bispo aqui desta coluna. Então o que é que jogariam agora? Torre E8 cheque. Parece o lance, não é? Só que o Morphy vai fazer um lance muito instrutivo aqui, mais uma vez. Bispo por C3. Capturando primeiro este cavalo. E porquê isto? Porque reparem, se torre E8 cheque, este cavalo é mais uma peça que ajuda aqui na defesa. Se for preciso, este cavalo volta para trás. O rei enche de peças aqui à volta. Não querendo dizer que as brancas estão bem, mas simplesmente defendem bem o rei. Este cavalo já pode sair por F3. Poderão jogar G3 com bispo G2, rei F2, D4. E simplesmente é uma peça que defende. E o Morphy não quer peças que defendam, portanto elimina este cavalo. Peão por C3, portanto aqui reparem que bispo por C3, simplesmente cavalo por D5 e ataca 2, apesar deste bispo estar protegido. Mas então faz sentido 5 meio de peão. E agora torre E8, bispo E2 e agora bispo G4. Portanto reparem que o Morphy está sempre a querer desenvolver peças, já recuou, já tem a torre em 8, já tem uma torre em jogo, basicamente. Estas torres aqui estão tipo a ouvir ópera, não estão a jogar. Este cavalo também não. Esta dama está aqui também um bocado a olhar para a posição. E uma coisa muito importante sempre é dar primazia à segurança do rei. Portanto, aqui as brancas deveriam ou jogar H3, fazendo perguntas já ao bispo, ou rei F2, despregando o bispo. Porque a segurança do rei é a coisa mais importante no jogo do xadrez. Ok? O que é que aqui... Mas aqui fica bem patente a diferença entre o Morphy e os outros. Enquanto o Morphy sabia estas coisas, lá está, ele já desenvolveu, já recuou. Aqui as brancas jogam C4 e tentam agarrar só o peãozinho. Ok? E o Morphy joga o quê? C6. Dizendo, opá, se quiseres, está aqui mais um peão. Troco peões por desenvolvimento. Era o negócio do Morphy. E o pessoal alinhava nisto. Ok, dá cá mais um peão. Cavalo por C6. Agora reparem. Todas as peças menores das pretas estão desenvolvidas. E agora o que fazer? Agora isto vai tudo entrar. As brancas agora sim, que já não têm mais nada para capturar. Se calhar é melhor defender o meu rei. Bom, rei F1. E aqui vem já um tático pela parte do Morphy. Portanto, reparem que mais uma vez ele recuou, tirou as peças. Já tem uma torre ativa. Basicamente, só esta torre é que não está a jogar. Esta dama também já tem força, já pode aqui entrar com manobras, ou B6. E então, lá está. Vão começar a surgir temas táticos. Aqui, se quiserem parar o vídeo e verem o melhor lance para as pretas, eu sugiro que o façam. Se não quiserem ver o lance, eu vou-vos dizer. O lance é torre por E2. E agora a dama não pode capturar, porque o bispo está a defender a torre. Cavalo por e agora cavalo D4. Portanto, reparem que as pretas vão ganhar 2 peças por torre. É sempre um excelente negócio. Agora aqui não há defesa. Portanto, as brancas tiram a dama com medo de a perder, porque a ameaça era cheque e comer a dama. E agora o Morphy joga o bispo por E2 cheque, rei F2. E agora o Morphy tem mata em 8. E o Morphy lá está. Além de jogar os princípios, conhecer, ele era um bom calculista. E ele não falhava uma combinação, era muito raro. Ele, quando não fazia o melhor lance da posição, fazia o segundo. Basicamente era isto. E aqui há mata em 8, se quiserem tentar ver, não é um mate muito fácil, mas dá para ir, não é assim também tão difícil. Ok, vamos ver. Cavalo G4 cheque. Aqui se rei G3, até a mata em 2. Com cavalo F5 cheque, rei H3 e simplesmente dama H4 mate. Portanto aqui as brancas têm que jogar rei G1. E agora? Normalmente, quando estamos a atacar, e não só, quando nos dizem, olha, há mate em 5 ou em 6, normalmente é com cheques, é mate forçado, que é aqui o caso. Porque se não fosse mate forçado, aqui a dama começava aqui a entrar e já não era mate em 6 nem em 7. Bom, aqui o Morphy continua com cavalo F3 cheque. Portanto, reparem, mais um cheque. E qual é a ideia disto? É vagar a casa de D4 para a dama entrar aqui mortífera. Peão por
dama D4 cheque, rei G2, dama F2 cheque, rei H3, dama por cheque, rei H4 e agora cavalo H6. Lance muito preciso, ameaça mata em 1. O rei está cortado aqui de todas as casas, basicamente, só tem G5. Agora a ideia é jogar cavalo F5. E então as brancas jogaram dama G1, já não tem muito a fazer. Cavalo F5 cheque, rei G5 e dama H5 cheque mata. E reparem, o bispo das brancas praticamente não jogou. Estas torres não jogaram. Aqui o Morphy também tem uma torre que não jogou. Esta dama andou aqui feita boneca, andou para B1, andou para G1, sem fazer absolutamente nada. E isto tudo por causa de 2 ou 3 peõezinhos. Portanto, lembrem sempre que, ok, não vamos estar a dar peões, mas às vezes temos de sacrificar peões e se isso em troca nos der desenvolvimento e atividade das peças é sempre um bom negócio. Bom, queria-vos apresentar o Morphy, espero que tenham gostado. Nós nos encontramos no próximo episódio. Até lá.